Chegando com um tema que vocês adoram quando eu trago aqui no canal, que é sobre felinos. E neste vídeo não vai ser diferente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o irmão Felino Xavier e hoje nós vamos falar sobre um tema que foi trazido na live anterior. Se você não acompanhou essa live, acompanhe, tá muito legal. A primeira live oficialmente aqui do canal. E vamos então falar sobre felino alado. Olha que interessante, acompanhe comigo no vídeo. Muito se fala a respeito dos felinos alados, mas pouco se tem referência exatamente de quando teve sua origem ou surgiu assuntos sobre os felinos com asas. Primeiro que se remonta na história é a profecia dos 4 animais, no livro de Daniel, no capítulo 7, e um relato bíblico segundo o qual, durante o primeiro ano de Baltazar, como rei da Babilônia, o profeta Daniel, na sua cama, teve visões em seu sonho. Ele escreveu o sonho e relatou a suma das coisas que viu. Daniel conta em sua narração que 4 ventos se chocavam sobre o mar e então 4 animais grandes emergiram. É importante observar que Daniel não apresenta os materiais de seu livro escritos em ordem cronológica. Os acontecimentos dos capítulos 5 e 6 decorreram depois dos que se registraram no capítulo 7. O primeiro era um leão com asas de águia. O segundo era um urso com 3 costelas entre os dentes. O terceiro era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas de ave. O quarto animal terrível e espantoso e muito forte tinha grandes dentes de ferro e 10 chifres. Daniel narra sequencialmente cada um dos animais e o que cada um fez literalmente. O texto não aparenta nenhum sentido real. Muitos cristãos acreditam que esta é uma profecia que pode ser interpretada utilizando a simbologia bíblica. Existem 3 linhas principais para a interpretação de profecias bíblicas: interpretação preterista, interpretação futurista e a interpretação historicista. Vamos acompanhar agora o que diz no capítulo 5 e 6 e também capítulo 7 com a passagem de Daniel. Daniel na corte do rei Nabucodonosor. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio sitiar Jerusalém. O Senhor entregou-lhe Joaquim, rei de Judá, bem como parte dos objetos do templo que Nabucodonosor transportou para a terra de Senaar, para o templo de seu Deus. Foi na sala do tesouro do templo de seu Deus que ele os colocou. O rei deu ordem ao chefe de seus eunucos, Alfenês, para trazer-lhe jovens israelitas, oriundos de raça real ou de família nobre, isentos de qualquer tara corporal, bem proporcionados, dotados de toda espécie de boas qualidades, instruídos, inteligentes, aptos a ingressarem nos serviços do palácio real. Ser-lhe-ias ensinado a escrever e a falar a língua dos caldeus. O rei destinou-lhes uma provisão cotidiana, retirada das iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. A formação deles devia durar 3 anos, após o que entrariam a serviço do rei. Entre eles encontrava-se alguns judeus: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes: a Daniel, o de Baltazar; Ananias, o de Sidraque; a Misael, o de Misaque;
e Azarias, o de Abdenago. Caldeus, significado: aqui não designa o povo aramaico estabelecido em Babilônia, mas a casa dos magos, que se ocupavam com a astrologia, adivinhações e assuntos religiosos em Babilônia. Serviam-se de língua e de uma escrita, já fora de uso entre os seus contemporâneos. E vamos entender agora, no capítulo 7 de Daniel, as visões proféticas, no qual ele fala sobre os 4 animais. Os 4 animais onde é mencionado aqui a respeito de Daniel, que passa a se chamar Baltazar. Daniel, capítulo 7, visões proféticas, os 4 animais. Capítulo 7. No primeiro ano do reinado de Baltazar, rei de Babilônia, Daniel, estando em seu leito, teve um sonho e visões surgiram em seu espírito. Consignou por escrito esse sonho e a substância dos fatos assim se manifestou. Via no transcurso de minha visão noturna os 4 ventos do céu precipitarem-se sobre o grande mar. Surgiram das águas 4 grandes animais, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia-se com um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto o olhava, suas asas foram-lhe arrancadas. Foi levantado da terra e erguido sobre seus pés como um homem, e um coração humano foi-lhe dado. Apareceu em seguida outro animal semelhante a um urso. Erguia-se sobre um lado e tinha a boca entre seus dentes. 3 costelas. Diziam-lhe: vamos, devora bastante carne. Depois disso, vi um terceiro animal, idêntico a uma pantera, que tinha nas costas 4 asas de pássaro. Tinha também 4 cabeças. O império lhe foi atribuído. Finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, vi um 4º animal medonho, pavoroso e de uma força excepcional. Possuía enormes dentes de ferro. Devorava, depois triturava e pisava aos pés o que sobrava, ao contrário dos animais precedentes. Ostentava 10 chifres, como estivesse ocupado em observar esses chifres. Eis que surgiu entre eles outro chifre menor, e 3 dos primeiros foram arrancados para dar-lhe lugar. Este chifre tinha olhos idênticos aos olhos humanos, e uma boca que proferia palavras arrogantes. E para aprofundarmos um pouco mais o nosso conhecimento, mas também existe São Marco, que traz a história retratada sobre o leão alado. Vamos entender. O leão de São Marcos, na linguagem Vêneto, Leão de San Marco, em italiano, Leone di San Marco, é uma representação simbólica do evangelista São Marcos, retratado na forma de um leão alado, do tetramorfo. É frequentemente representado como um livro debaixo de uma pata, um halo por cima da cabeça e segurando uma espada numa pata. O leão de São Marcos, representado na bandeira da República da Veneza, é o que você vê na sua imagem. É um dos elementos mais conhecidos da iconografia cristã. É o símbolo da cidade de Veneza e foi o símbolo da antiga República de Veneza. Está também presente nas bandeiras das marinhas mercante e de guerra de Itália, da região de Vêneto e da província de Veneza. É também o símbolo do Festival de Cinema de Veneza, cuja
galardão máximo, o leão de ouro é a imagem de um leão de São Marcos. O leão de ouro é a imagem do leão de São Marcos, da Companhia de Seguros Assicurazione Generale, do Clube de Futebol Unione Venezia, além de numerosos organismos civis e militares italianos. O leão na fachada ocidental da Basílica de São Marcos de Veneza é o que você vê na sua tela. Segundo a tradição veneziana, quando São Marcos estava a viajar através da Europa, chegou a uma lagoa em Veneza, onde lhe apareceu um anjo que lhe disse: Pax tibi Marce, evangelista meus, e que requisieste corpus tuum, que a paz seja contigo, Marcos, meu evangelista, aqui descansará o teu corpo. Esta tradição, provavelmente apócrifa, foi usada como justificação por Rustico da Torcello e Bondamalamoco em 828 para roubar os restos mortais de São Marcos do seu túmulo em Alexandria e levá-los para Veneza, onde acabaram por ser enterrados na Basílica de São Marcos. Um leão de bronze, o Leão de Veneza, o principal símbolo da cidade, foi instalado em uma coluna na praça de frente ao Palácio Ducal. Simbolismo e representações. A estátua do leão por cima da porta de São Marcos de Livorno é o que você vê na imagem da sua tela. A representação de São Marcos como um leão, uma iconografia cristã típica derivada das visões proféticas contidas no verso do Apocalipse de São João, capítulo 4, versículo 7. O leão é uma das 4 criaturas descritas nesse livro, como estando em volta do trono do Todo-Poderoso, e são os símbolos dos 4 evangelistas. Esses seres tinham sido descritos antes pelo profeta Ezequiel. O leão veneziano é representado de 2 formas distintas. Uma é um animal alado que repousa sobre água, simbolizando o domínio sobre os mares, segurando o Evangelho de São Marcos debaixo de uma pata dianteira. Estes animais poderosos podem ser vistos por todo o Mediterrâneo, geralmente no cimo de uma coluna clássica. O outro tipo de representação é conhecida como o leão em Móleca, na forma de um caranguejo. Aqui o leão é representado de frente, com as asas rodeando a cabeça, fazendo lembrar as pinças de um crustáceo. Está a emergir da água, pelo que é associado com a laguna e a cidade, enquanto que o leão em pé é mais associado com os territórios venezianos em volta do Mediterrâneo. Apesar de todas essas histórias, o leão alado é representado também em muitas canalizações, onde relatam-se que realmente existem e que esses leões, tigres, panteras representam também sua imagem com asas, tornando-os alado. É dito, os seres canalizadores, que esses seres alados têm sua representatividade e que auxiliam muitos humanos no plano espiritual junto ao plano terra, para trazer mais clarificação, entendimento e auxiliar também na passagem da transição planetária.